Vivo lá em Porto Alegre, temos o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. A luz acesa já acendeu faz tempo da economia, hein? Agora parece que o trem está saindo dos trilhos. Estamos com muito problema, vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes, para não perder a atualidade aí, os números de hoje. Luz vermelha já acesa também. Aliás, esse é o assunto predominante nos mercados hoje, é exatamente a economia brasileira. Bom, o dólar finalmente, olha, abriu o dia com nova alta, bateu um novo recorde hoje pela manhã, chegou a 6,30, depois da forte alta de ontem, muita especulação no mercado, especulação no bom sentido aqui, no sentido de que o pessoal está querendo saber o que está acontecendo aí, o que está por trás dessa alta do dólar. Hoje deu uma nova disparada, chegou a 6,30, aí o Banco Central voltou a intervir no mercado, despejou 3 bilhões de dólares no mercado e conseguiu dar uma acalmada, e o dólar nesse momento também está caindo, finalmente. Uma queda de 1,6%, queda bastante expressiva, está 6,17 agora a cotação da moeda americana, mas chegou a 6,30 hoje pela manhã, um novo recorde histórico. E o mercado de ações com alta de 0,4% nesse momento. Bom, a situação no mercado tem a ver muito com as incertezas em relação ao pacote fiscal que está em votação no Congresso. Já deu uma desidratada lá, não vai ser aquela economia que vinha sendo propalada aqui de mais de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Isso já mudou por conta de emendas lá dos parlamentares. Tanto essa é a grande questão aí que está pendente aqui em termos de reformas. Tem só 2 dias, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, o pessoal entra em recesso depois, a partir de semana que vem. Possivelmente vamos ter votações até o sábado, um esforço concentrado no Congresso para, pelo menos, tirar da frente essa medida que é fundamental para dar uma acalmada aqui no mercado, que realmente está muito especulativo por conta desse buraco que parece que não tem jeito aqui de ser consertado no curto prazo. Então, tudo isso, também ontem nós temos uma alta do dólar no mercado internacional também, 1,1% é coisa. Aí, explicando outras, não é nosso comparar com o euro, com o iene japonês, com a libra britânica e assim por diante. E 1,1% é muito também com o governo Trump, que tem uma perspectiva inflacionária, com a decisão do Banco Central americano ontem de reduzir a taxa básica de juros em 0,25%. Poderia ter sido 0,50%. Por que não foi? Porque a inflação está dando as caras novamente por lá. Saiu, aliás, agora há pouco, pela manhã, o índice do último trimestre, esse terceiro trimestre do ano, veio acima da expectativa. A expectativa já era alta, 2,9%, veio 3,1%. Isso só realimenta lá, inclusive, essa alta do dólar também no mercado internacional. E, além disso, o Banco Central americano sinalizando que vai reduzir o ritmo de queda da taxa de juros nas próximas reuniões. Ou seja, em vez de reduzir bastante expressivamente, como estava mais ou menos no radar do mercado, possivelmente vai ter reduções de máximo 0,25% ou nem isso. Então, um conjunto de fatores está levando a situação aqui bastante preocupante, que é essa disparada da moeda americana, queda nas bolsas e o impacto que tudo isso tem na inflação, que já mostra sinais aqui de vai ficar muito acima da própria meta que o Banco Central vinha sinalizando para o ano que vem. Tem gente, economistas, falando já em 17% de taxa básica de juros para o ano que vem, para tentar controlar a inflação, que realmente está um pouco fora de controle. Em suma, Davi, notícias não muito boas na economia, por conta dessa disparada toda do dólar. É o grande assunto do dia aqui, como foi ontem, está sendo hoje também. Isso aí, e exatamente também a situação das votações do Congresso, que poderiam dar uma acalmada maior nessa situação. Bom, fora isso, o mercado de commodities agrícolas, agora há pouco, Chicago está no intervalo da sessão eletrônica, a sessão inicial acabou com soja subindo um pouquinho, 0,5%, milho também 0,1%, na contramão trigo caindo 1,1%, na Bolsa de Nova York o café volta a disparar 2,2%, já subiu outro tanto ontem, e o café robusto em Londres também sobe de novo, 0,8%. É um mercado super inflacionado do café, parece que não tem muita volta não. Suco de laranja também sobe 1,9%, açúcar com queda de 0,8%, boi gordo no mercado futuro B3 caiu ontem, volta a subir, 1,1% o contrato de janeiro. Esse é o retrato dos principais mercados nesta quinta-feira, Tavinho, quase final desta semana agitadíssima. Põe agitado nisso e, quer dizer, sem perspectiva de solução, porque
Está parando tudo por causa do Natal e Ano Novo, e depois a primeira semana também. Então, bom, é o seguinte, eu tenho dois materiais aqui, um do PIB e um da inflação. Eu vou fazer os dois juntos. Vamos encostar a porta aí, por favor? Obrigado. Eu vou fazer os dois juntos, Silmar, e aí a gente já entra porque todos eles estão relacionados diretamente com essa crise que parece aí na economia, que parece que perdeu a mão. O governo parece que perdeu a mão. Vamos lá. As projeções do PIB brasileiro para 2024 e 2025 foram revisadas com alta, segundo o relatório trimestral de inflação, divulgado hoje pelo Banco Central. Para esse ano, a projeção do PIB nacional elevou de 3,2% para 3,5%, influenciado pelo setor de serviços, com variação de crescimento de 0,6%. Já para o ano que vem, a estimativa apresenta aumento singelo de 2% para 2,01%. A projeção é impulsionada pela agropecuária, com a nova ampliação da safra de grãos divulgada recentemente pela Conab. Em contrapartida, para 2024, a estimativa agora, da agropecuária apresentou queda de 0,4% e da indústria recuo de 0,2%. A inflação segue com alta, atingindo 4,6% para 2025 e 4% para 2026. Eu não acredito nisso, está prevendo 4,6% para 2025, qual é o milagre que vai acontecer no ano que vem para que ela vá dar 4% no ano de 2026. Do jeito que o Andor está caminhando na procissão aí, o santo é de barro, vai cair e quebrar desse jeito. Bom, se distanciando aí cada vez mais da meta de inflação de 3%. Essa aí já foi para a cucuia. Bom, é muito número. A piora no quadro é pressionada pelo preço dos alimentos, de aquecimento da atividade econômica e, lógico, desse dólar aí hoje já abriu a 6,30, agora, como o Silmar disse, em 6,16. E seguimos aí com o noticiário. Vamos falar agora do pacote. Parte dessa disparada do dólar tem a ver com a demora na aprovação do pacote de corte de gastos do governo. O ministro da Fazenda tentou acalmar os ânimos. O ministro da Fazenda veio a público em meio à disparada do dólar. Disse que o governo confia na aprovação do ajuste fiscal e que novas medidas de corte de gastos serão tomadas se as já anunciadas não surtirem o resultado esperado. Não é um trabalho que se encerra, né? Não se encerra. Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer uma avaliação do que foi aprovado. Sobre a alta da moeda americana, Fernando Haddad admitiu a desconfiança de que pode estar acontecendo um ataque especulativo contra o real. As previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo, né? Então as projeções são melhores. Mas, enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido. Aqui no Congresso, o foco total no pacote de diminuição das despesas, principalmente no limite de 2,5% acima da inflação para o aumento do salário mínimo. O Planalto abriu os cofres para estimular a boa vontade dos deputados. Liberou mais de 3 bilhões de reais, de um total de quase 8 bi em emendas para os parlamentares. E prometeu mais 5 bilhões após a votação dos projetos. E deu resultado. A Câmara aprovou com folga o texto do primeiro projeto do pacote de corte de gastos, com 318 votos. A proposta limita benefícios fiscais e despesas com pessoal, caso as contas públicas entrem no vermelho. Autoriza ainda o uso de 45 bilhões de reais parados em 5 fundos nacionais para abater dívidas se houver déficit. Mas PSOL, PDT e PT pressionam para suavizar as mudanças previstas no benefício de prestação continuada, o que está dificultando as negociações. A redução no número de beneficiários do abono salarial é dada como certa. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, com 5 meses de atraso. Agora o governo espera a análise do pacote fiscal para votar o orçamento de 2025. Blá, 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 blá. Números, 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 números. Um ministro da Economia que não convence ninguém, nem ele falando. Então, acho que vamos juntar tudo aí, Silmar. Ontem, o editor da Forbes no Brasil publicou que a casa caiu e o Brasil não aguenta mais 2 anos do governo Lula. Isso aí estava na boca de todo mundo ontem, inclusive nos noticiários da noite. Lá fora do Brasil já estão analisando essa situação crítica.
O presidente retornou a Brasília hoje, depois da sua passagem e pelas cirurgias do Sírio-Libanês. O ministro Haddad não convence ninguém, para mim a batata dele já assou e já está queimando. O governo não toma nenhuma atitude, não faz nada. O Congresso não anda para frente com um pacote de reformas. Semana que vem é Natal, depois é Ano Novo, parou tudo. O Judiciário está de recesso, as empresas estão parando todas praticamente amanhã, nos seus serviços essenciais. Nós somos também, a área de comunicação é essencial, não para. Enfim, faz rodízio. Enfim, a coisa está muito complicada. E aí você viu ali a previsão de inflação para o ano que vem é de 4,6%. Mas para 2026, 4%. Qual é o milagre? Eu só estou vendo o trem ladeira abaixo. Está parecendo aquela coitada da moça lá que estava no carro da autoescola no Espírito Santo, que perdeu o controle do carro, saiu da estrada, caiu do barranco, capotou o carro e foi cair lá na praia, na beira do mar. Eu acho que a casa caiu. É com você, Silmar. Tá vendo? Você viu o cabelo do ministro da Fazenda ali? Todo descabelado, não está tendo tempo de cortar o cabelo, a situação parece bem cabeluda, né? Silmar, situação cabeluda. Ele com aquele cabelo daquele jeito, com aquela fala mansa dele, de que não convence ninguém, e ninguém acredita mais nas coisas que o ministro fala ou tem feito. Ninguém acredita. O resultado é esse que está aí. Como é que ele disse? Uma das frases lá? Não, as projeções são melhores do que os alarmistas de plantão aí. Que projeção melhor? Onde é que tem projeção melhor? Abre o caixa e solta dinheiro. Abre o caixa e solta dinheiro. Solta dinheiro para baixar o dólar. Solta dinheiro para parlamentar aprovar emenda e aprovar projeto. Aí parlamentar vai lá e veta. Aí a outra ala desveta. Desveta não existe, mas eu inventei agora aqui. Eu nunca, sinceramente, eu nunca vi um desdém ou uma dor de barriga tão grande na economia brasileira, sem controle, na minha vida. Eu já vi crises e crises e crises, você também. Agora, o negócio está assim, caminhão de melancia, ladeira abaixo, sem freio, lá embaixo é o abismo e está descendo. E o ministro, não, está tudo bem, as projeções são melhores, não sei o quê. O governo não fala nada, o general Múcio está ameaçando sair lá do Ministério da Defesa, o que muito provavelmente indica um certo descontentamento de alas das Forças Armadas em relação às decisões de justiça tomadas recentemente com relação a militares. Eu não sei, não. Papai Noel está com as barbas de molho e aquele feliz ano novo que a gente sempre deseja para todo mundo, eu acho que está meio incontido na boca de todos. As pessoas todas queriam falar alguma coisa para mim ontem, em qualquer lugar que eu fosse. Até o pipoqueiro da porta da escola. Como se eu soubesse. Fala, Silmar. Está cabeluda a coisa. Tá bem, eu acho que o ministro aí do nosso ministro da Fazenda é o menos culpado, digamos assim, dessa situação toda. Na verdade, ele está imprensado aqui entre a pressão do PT, de um lado, tem eleições daqui a 2 anos, o presidente já está se posicionando aqui para concorrer à reeleição. Então, o ano que vem, os próximos 2 anos, vão ser de políticas aí mais soltas, ou seja, liberar dinheiro para garantir a sucessão, ou seja, a continuidade, a reeleição para o próximo mandato. Por outro lado, não tem a menor apoio, menor compreensão por parte do Congresso. Eu diria que o Congresso aqui tem uma responsabilidade maior do que o próprio ministro da Fazenda, porque desidrata todas as medidas que são de interesse público em favor de interesses particulares dos próprios parlamentares. E aí a coisa não anda, né? Ou seja, as medidas encaminhadas para o Congresso, que já são insuficientes, acabam sendo desidratadas lá com emendas de tudo que é tipo, e o efeito acaba sendo muito, muito próximo de zero. Então tem essa pressão toda, o ministro fica imprensado, literalmente no meio, por isso que eu até brinquei aqui, ele está descabelando-se, literalmente, né? Não está tendo tempo de cortar o cabelo, porque a situação dele é muito complicada. No meio disso, claro, tem a reação do próprio mercado, que o ministro chama de especulação. Especulação é um termo que tem 2 sentidos, na verdade. Especulação não tem nada de ruim. Todo mundo especula alguma coisa, ou seja, até quer saber o que vai acontecer lá na frente para ver o que vai fazer da vida. Isso faz parte, o termo, o lado bonito da palavra especulação é tentar antever o futuro. E os mercados vivem disso, saber vai chover, não vai chover, vai crescer a produção, não vai crescer, tudo isso faz parte da natureza dos chamados mercados. O que teve ontem, que foi um componente fora da curva aqui, foi fake news.
que isso deu uma inflacionada maior ainda no mercado. Ontem surgiu uma chamada declaração do futuro presidente do Banco Central que ele não deu. E isso deu mais uma enfogueirada no mercado no meio do dia, logo depois realmente se soube que era fake news. Então é isso sim, mas isso não é especulação, isso é bandidagem, isso é fake news, é outra história. Enfim, numa situação como essa tem de tudo. Então está na hora, mais do que na hora, de dar uma acalmada na situação. Eu diria que o Congresso tem muita responsabilidade em relação a isso. Votar logo esse negócio e votar uma coisa que realmente faça sentido. Só tem 2 dias, hoje e amanhã. Silmar, e para a gente terminar, em meio às mentiras que circulam e fake news que circularam e sempre circularam e circulam e continuam circulando, tem um negócio interessante do Chico Graziano hoje no Poder 360, porque roda por aí aquela mentira, né, propagada em prosa e verso, de que 70% dos alimentos básicos produzidos no Brasil vêm da agricultura familiar e que a agricultura familiar ela que alimenta as grandes cidades. O que o agronegócio produz é só para exportação. Essa é a mentira que é contada. E o Chico escreve hoje, baseado numa declaração do primo dele, que é o Zé Graziano, que foi que está lá na FAO, né, e foi aqui ministro da Fome no Brasil, no primeiro governo do PT. E escreve o Chico aqui: finalmente o mistério foi esclarecido. É mentira que 70% dos alimentos básicos produzidos no Brasil vêm da agricultura familiar. Quem garante é o conceituado José Graziano, ex-diretor-geral da FAO-ONU. Em recente seminário sobre pobreza rural no semiárido nordestino, o ex-ministro da Fome, no primeiro governo Lula, afirmou que eles fizeram, naqueles idos, um conchavo para divulgar o fatídico número de 70% de que é a produção da agricultura familiar dos alimentos consumidos no Brasil. E vai por aí afora. Então, disse o Graziano lá, o José Graziano, que inclusive está entre os 10 eleitos aí pela Forbes, o Tejon também está, como uma das 10 personalidades do agro no Brasil. Diz ele, o José Graziano, não acho que nós comemos as coisas que são produzidas pelos agricultores familiares. É um erro nós continuarmos pensando assim. Não são mais os agricultores familiares que alimentam as cidades. Já foi a época disso. Inventamos essa mentira e continuamos contando essa mentira de tal forma que ela pegou. Uma mentira contada 1000 vezes, todo mundo conhece esse ditado. Cai na boca do povo. Morrem os mais antigos que sabiam da verdade e a inverdade prevalece. Interessante isso, hein? Eu sempre contestei esse número, que nunca teve menor cabimento, mesmo que lá na década de 70, quando começou a surgir esse negócio, lá nas origens do PT, havia uma coisa, algo um pouco mais próximo, que a agricultura familiar tinha uma predominância maior naquela época. O Brasil não tinha começado ainda a explodir em termos de produção de alimentos, que começou exatamente no fim da década de 70, né? Só que esse número se perpetuou aqui, se fala até recentemente lá que a agricultura familiar responde por 70% da produção de alimentos aqui no Brasil. Isso não é mais verdade, há muito tempo, né? Se é que chegou a ser em algum momento. Então, hoje, o que realmente abastece o mundo inteiro, e o próprio Brasil, é a agricultura empresarial, né? Que cultiva grandes quantidades, grandes áreas, grandes montantes de produção. Isso envolve praticamente tudo que é tipo de produção, não só de grãos, mas também do setor da pecuária, né? Tanto pecuária de bovina, quanto também a criação de suínos, de aves. Tudo isso tem a ver com a agricultura profissional, esse é o nome certo. Não importa nem se ele é pequeno, médio ou grande. O que temos hoje é uma agricultura profissional, que tem responsabilidade, inclusive, em termos de produtividade. Ou seja, não dá para, por exemplo, subsidiar uma agricultura que não quer crescer. Então, esse tipo de agricultura está saindo dos mercados, né? Estão sobrando os competentes. E aí não importa o tamanho do produtor. Mas, na verdade, é o seguinte, a agricultura empresarial, que hoje envolve também pequenos produtores, é que abastece não só o Brasil, abastece o mundo também. Pois é. E para aqueles que ficam arrepiados quando são desmentidas algumas mentiras que se perpetuaram pelo tempo, como essa aí de que a agricultura familiar abastece 70% da população brasileira com seus alimentos, isso está desmentido por um dos criadores desse jargão, que é o José Graziano. Pasmem, para quem não sabe,
um intelectual de esquerda, respeitado no mundo do pensamento inteiro e que foi diretor da FAO, que é o Departamento dos Estados Unidos para a Agricultura e Alimentação no Mundo, da ONU, desculpem. José Graziano. Ele estava quando a mentira foi criada e ele está desmentindo agora. Por aí vamos. Isso aí também. Fazer o quê? O estrago já foi feito. Já cortou a perna do paciente, agora está andando de muleta. Não sei se ele vai arrumar uma prótese agora para recolocar. Boa quinta-feira para você. Obrigado, amigo. Boa noite, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã. Dar o que temos para amanhã. Quais as novidades de amanhã. Tchau, Silmar.